eu devo hoje levar um cordeiro lá no culto, na igreja, e sacrificar esse cordeiro lá diante do altar? Não. Por quê? Porque Cristo cumpriu essa parte da lei cerimonial. João Batista, quando viu Jesus, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus cumpriu toda a lei cerimonial. Ele se entregou. Jesus, ele é tanto a oferta quanto o ofertante. Jesus é aquele que se dá e recebe a oferta. Ele se deu, ele se derramou, ele foi uma oferta de oblação, ele foi o sacrifício vivo. Então ele cumpriu toda a lei cerimonial. Então quando fala que Cristo cumpriu toda a lei, não quer dizer que nós hoje estamos isentos de cumprir a lei. Nós temos que cumprir a lei. Qual lei? Lei moral. O que nós estamos dispensados de cumprir em Cristo? A lei cerimonial. Eu não tenho que sair ajoelhado, puxando uma cruz, fazendo sacrifícios religiosos para agradar a Deus. Não. Em Cristo, aquela palavra de Deus, quando ele fala assim, ó, eu não quero sacrifícios, lá em Isaías, eu quero um coração contrito. Eu não me agrado da gordura de bois, dos seus sacrifícios. Eu quero um coração contrito eu não rejeitarei. Então em Cristo isso se cumpriu plenamente. Então o que Deus quer de nós hoje? Um coração contrito. Então a lei cerimonial caiu. Na graça nós não precisamos, nem podemos mais trazer os rituais litúrgicos que eram previstos no Antigo Testamento para dentro do culto a Deus hoje. São elementos estranhos. E o problema é que nós vemos muitas igrejas que não entendem isso, estão trazendo aspectos litúrgicos da antiga aliança para a nova aliança. Cuidado, fique atento aí. Ah, mas Israel, eu vou colocar aqui. Cuidado. Então, a parte cerimonial da lei foi cumprida em Cristo. E a parte civil também. Hoje nós temos, cada nação tem a sua lei, tem as suas regras civis que nós devemos cumprir, mas nós não podemos mais cumprir a lei civil que foi imposta, colocada por Deus para Israel. Ela não serve para nós hoje. Então, se o cara matar o meu filho, eu não tenho o direito de ir lá e matar o filho dele. Se o cara vir cá e roubar o meu carro, eu não posso ir lá e tomar o carro dele, não posso não. Então, essa parte também da lei civil, judicial, ela foi para aquele tempo, para aquele povo, para aquela nação, naquela circunstância. Ela não vale para nós hoje mais, tá? Então, entendido isso, Paulo vai dizer que toda a escritura, lá em 2 Timóteo 3,16, ele diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino e para a repreensão. O termo escritura ali no grego é grafê, ou seja, tudo aquilo que foi registrado, tudo aquilo que foi escrito, todo o conteúdo, ele é inspirado por Deus e é útil para nós, para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para o nosso crescimento. É útil. Agora, nós temos que entender que isso não quer dizer que todo o conteúdo deve ser aplicado hoje. Então, quando eu olho para o passado e vejo o que Israel fazia, por exemplo, nos seus rituais litúrgicos, eu tenho que ter o discernimento e a sensibilidade de entender, por exemplo, que aquilo ali apontava para Cristo. Então, foi permitido, foi escrito, foi registrado para que hoje nós tivéssemos o entendimento que as práticas religiosas do passado apontavam para Jesus. Então, é nesse sentido. Então, a Escritura toda ela é inspirada por Deus. Se nós pegarmos o Salmo 19, 7, vai dizer assim, a lei do Senhor é perfeita e refrigera e restaura a nossa alma. Se nós pegarmos também o Salmo 1, versículo 2, fala que o homem de Deus, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esses termos, esses versículos, quando fala da lei de Deus, agora nós temos que entender ele dentro de um outro contexto.
Sabedores agora dessa diferenciação, nós vamos olhar para esse texto quando fala que a lei do Senhor é perfeita, que eu devo meditar na lei do Senhor, guardei a tua lei no meu coração para não pecar. Está se referindo à Escritura como um todo. Então, tudo aquilo que foi revelado por Deus, né? Então, sabendo disso, eu consigo agora identificar aquilo que está valendo na graça agora e aquilo que já passou, né? Já perdeu a vigência para nós, né? Quando confrontado, quando Jesus foi confrontado, né? O fariseu perguntou assim: Senhor, qual que é o resumo da lei? Então, qual que é o resumo da lei? Ele disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso está relacionado com qual princípio da lei? Perguntinha aí, 10 milhões. Está relacionado com os princípios morais de Deus. Paulo vai reforçar isso também lá em Gálatas 5,14. Ele repete o que Jesus falou, que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E todas as vezes que Jesus foi confrontado pelos fariseus com elementos referentes às outras partes da lei, Jesus deixou claro que não era da forma que eles pensavam. Por exemplo, Jesus disse assim: o que está escrito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que apenas olhar para a mulher com pensamento impuro já adulterou com ela. Por que Jesus faz isso? Ele, além de confirmar, ele amplia o sentimento, o entendimento do mandamento. Porque para o judeu, ele entendia assim, a lei proíbe o adulterar, quer dizer, consumar o ato. Então, qualquer coisa que eu faça que não seja a consumação do ato em si, não é adultério. Então, vivia na fornicação, havia muitos casos, né, de fornicação, e para eles, na cabeça deles, estava tudo certo. Não, eu não adulterei. Aí Jesus fala: não, peraí, vocês estão errados. Não é esse o princípio da lei, né? Só de olhar, de desejar, de cobiçar, você já adulterou. Então, o que Jesus nos mostra é que a lei moral, ela está em vigor sobre nós, né? Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quando a gente vai fazer uma análise desse texto, nós vamos ver o seguinte: primeira coisa, o fim da lei. O que é fim? Lá no grego é telos, que significa propósito, finalidade. Ou seja, a finalidade, o propósito da lei era apontar para Cristo. A lei apontava para Cristo e ela foi aperfeiçoada em Cristo. Lei nomos, telo nomos, né? O fim da lei. Ou seja, a lei aprovada, entregue por Deus, apontava para Cristo e se consumou perfeitamente em Cristo e terminou em Cristo. Então, o que foi comprovada e terminada e cumprida por Deus? Toda a lei moral, a lei cerimonial e as leis civis que Deus deu ao povo. Então, Cristo cumpre todas essas leis, tá? Paulo também vai dizer que, lá em Efésios 2, 15 e 16, que Cristo aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos, na forma que foi entregue na forma de ordenança, para que dos dois, em si mesmo, criasse um novo homem, fazendo paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, pela cruz, a inimizade que havia entre Deus e o homem. Lá, quando Paulo fala que Cristo aboliu, o termo grego é catárgio. Que significa isso? Cristo aboliu. Catárgio tem o sentido de tornar inoperante, tornar sem valor, tirar a força. Então, Cristo aboliu a lei, ou seja, Cristo tirou a força da lei. A partir de Cristo, a lei não se aplicava mais, ela tornou-se inoperante, ela não tem mais valor. Por isso, quando a gente fala que Cristo aboliu a lei, que Cristo cumpriu e ela não está em vigor hoje,
é nesse sentido. Porque em Cristo toda a lei perdeu o valor, perdeu a sua eficácia. Eu não estou mais sob o jugo da lei. A lei hoje é a lei moral, a lei cerimonial, aliás, a lei civil, perdeu esse vigor sobre mim, sobre nós, né? Então, Paulo ele é claro quando ele vai dizer nesse sentido. E ali na cruz, Cristo reconciliou Deus com os homens. Então agora em Cristo eu tenho paz com Deus, né? Porque a Bíblia fala que o homem sem Cristo é inimigo de Deus, é inimigo. Então Cristo agora vem para trazer a amizade, reconciliar na sua carne e na sua cruz o homem com Deus. Porque a lei que pesava contra nós, o escrito de dívida foi cravado na cruz. E agora não temos mais que cumprir essas ordenanças que são colocadas para nós. Então aí, para a gente caminhar para o final e a gente entrar na nossa conclusão, né? Dízimo, lei e graça, a pergunta que fica. Então, o que permanece e o que caiu da lei, né? Nós estamos na graça, não estamos na lei. Tá, mas sabedores agora que a lei ela tem essas 3 características, será que alguma coisa permaneceu? Lei moral, cerimonial e civil? Nós vemos aqui claramente que o que permanece é a lei moral. Cristo confirma isso, Paulo confirma isso nos seus escritos. Então, mesmo hoje na graça, nós estamos na graça, na nova aliança. Mas nós estamos sem lei? Não. A lei moral de Deus está inscrita em nossos corações e nós temos que cumpri-la. Não adulterarás, não matarás, eu não posso ter relações ilícitas, eu não posso defraudar o meu irmão. Isso é permanente. Então, sabedores que a lei moral de Deus permanece, e ela é eterna e vai permanecer, aí nós vamos caminhar então para a nossa pergunta principal. O dízimo, ele está em vigor hoje ou não?